Você é um herege. Jesus é filho do homem que veio salvar o mundo. Ah, é? Então senta aí, porque hoje eu vou te responder com a própria Bíblia de vocês. Salmo 146.3 da Bíblia, fiel a King James, né? Não confieis em príncipes, nem no filho do homem, em quem não há salvação. Eu tô mentindo? Tá escrito aí na tua Bíblia, pô. Agora adivinha como é que no Novo Testamento chama Jesus? Filho do homem. Mateus, Marcos, Lucas, João, repete como um refrão. Então só me responde, se a própria Bíblia diz que o Filho do homem não há salvação, como é que Jesus pode ser chamado Salvador do mundo? Mateus, Marcos, Lucas, João repete isso sem parar. E ninguém questiona. Sabe por que ninguém questiona? Porque a maioria nunca estudou as escrituras de verdade. E eu já estive desse lado. Vocês defendem uma fé que conhecem só de ouvir falar. E o sistema religioso, ele adora isso. Quanto menos você lê, mais você depende do que eles dizem. Aí vem aquela resposta padrão. Ele cumpriu as profecias. Será mesmo? Então vamos analisar. Isaías 53 não fala de um Messias que morre, mas de Israel, o servo coletivo de Deus. Salmo 22 é sobre o rei Davi cercado por inimigos. Zacarias 12:10, eles choram por quem eles mesmos feriram, não por um Deus encarnado. E quanto às verdadeiras profecias do Messias? Reunir os exilados, trazer paz mundial, reconstruir o templo, fazer toda a humanidade seguir a Torá. Jesus fez alguma dessas coisas? Não, nenhuma, né? O que o Novo Testamento faz? Ele pega texto da Torá fora de contexto, cola num personagem que não cumpriu nada e diz, acredite, ele é o Messias. Messias? Só se for por decreto teológico. A Torá é clara, meus amigos, o Messias não morre antes de reinar. O Filho do Homem não salva. Está escrito. Agora, a escolha não é sobre tradição, é sobre verdade. Você vai continuar confiando em interpretações feitas séculos depois ou finalmente voltar ao texto original e ver por si mesmo? Porque no fim, meus queridões, não é sobre ganhar um debate, é sobre não viver enganado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, deixa teu comentário e compartilha com quem precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bem, eu não conheço esse cara, não sei qual é a função dele, não sei qual é o intuito dele, mas ele faz, assim, afirmações que são até meio bobas para aqueles que estudam a Bíblia, que gostam de teologia. Quando você fala de natureza adâmica, eu vou dar até um exemplo. Não sei se o senhor já escutou, já viu aquele filme As Crônicas de Nárnia. Tem até o livro de C.S. Lewis, que o personagem Edmundo é chamado de o Filho do Homem. E ele é aquele que é o mais, assim, turbulento ali na história, porque ele mostra a natureza humana pecaminosa, aquele coração corrompido. Porque ele herda de Adão o mal, o pecado. Porém, Cristo, sendo Filho do Homem, ele é feito por ação do Espírito de Deus. Em Maria, né? Nascido de uma mulher virgem. E ele não descumpre a lei. Ele é o Adão perfeito. Ele é o segundo Adão, mas perfeito. Quando ele fala da questão do cumprimento das profecias, é muito difícil, existe esse debate, quando principalmente Isaías 53, sobre ser Cristo ou Israel. Só que se você pega a história de Israel e coloca ali, não se encaixa. Porém, a história de Cristo se encaixa como uma luva. E você vê o seguinte, ele se doa para salvar os outros. Israel, em nenhum momento, ele dá a si para salvar alguém. Então não encaixa, não tem como você conseguir encaixar Israel. Em Zacarias, ele conta do rei que vem em um burrinho. Ele fala daquele que vai ser morto. E não tem como você simplesmente encaixar no contexto daquela história. Porque eles apontam para o futuro de algo que se concretiza em Cristo. Mas não tinha se cumprido ali no tempo deles. Entende? Eu não sei qual é o intuito desse rapaz. Eu entrei no perfil, aparece como um ex-cristão. Mas são afirmações que são tolas. É de alguém que não crê em Deus, mas na verdade é de alguém que parece que quer afrontar a Deus, que tem raiva de Deus. Não é simplesmente um ateu, porque se ele é um ateu, tanto faz a existência de Deus, porque ele estuda tanta Bíblia. Tem até um cara da Red Pill, né, que o canal dele é chamado Sigma Mask Pill. Eu nem gosto muito de entrar na live dele, porque quando você fala de Deus, de Jesus, aquela coisa toda, ele começa a retrucar, a questionar
e até algumas vezes a desdenhar da fé alheia, da fé cristã, porque é como diz, né? Todo ateu, principalmente aqui no Brasil, ele é como se fosse um religioso frustrado, né? Que se frustrou com a igreja, se magoou com a igreja, com alguém na igreja, se frustrou na igreja, né? E aí saiu da igreja, aí foi para outra religião e tal, migrou para outras religiões, viu que deu no mesmo, e aí saiu. Às vezes estudou muito, entendeu? Estudou, e virou ateu, entendeu? Aí tem isso, entendeu? Mas é longe de mim, velho, ser ateu. Entendeu? Deus é mais, tá amarrado no nome de Jesus, ser ateu. Pelas coisas que eu sei, ser ateu, você vê que nem o diabo é ateu. O diabo, ele crê e treme, entendeu? E eu sendo ateu, quem vai perder sou eu, e quem vai ganhar é o diabo, entendeu, guerreiro? É isso. Mas agora é assim, ó, os judeus, né? Os judeus ortodoxos, eles têm uma visão um pouco, eu não sei se essa é a palavra certa, se eu estiver enganado aí me perdoe. Eles têm uma visão um pouco deturpada do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. Eles não creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo e das almas perdidas. Eles veem Jesus como um mero profeta. Tanto que lá em Israel eles dão mais moral e dá mais moral ao rei Davi do que o próprio Senhor Jesus, segundo ouvi dizer. E isso aí que ele falou do Filho do Homem, do Salmo lá, que eu até esqueci o nome, que eu até esqueci o capítulo lá, eu achei até estranho ele pregar isso aí, entendeu? Eu achei até estranho, porque é como você falou, né? De Adão, que o primeiro Adão ele é alma vivente, mas o segundo Adão é alma vivificante. Ele quis dizer o seguinte também, que a Bíblia, que o que Jesus falou, ele se contestou na opinião dele, dizendo que pode crer no Filho do Homem, uma coisa desse coisa aí que ele falou aí, entendeu? E quer dizer que a Bíblia cristã ela é muito duvidosa e contestável, entendeu? Eu acho meio estranho, velho. Eu sigo ele, velho, pra ver qual é a dele, né? Pra ver ele tem uma pegada assim que ele quer o quê? Desmascarar os cristãos, né? Porque esse cara aí, como bem falei a você anteriormente, ele já foi cristão, junto com a mulher aí, né? Uma que tem óculos, uma de óculos, tem cabelo bem curtinho, que pensa a mesma pegada dele aí, entendeu? Ela também foi para a lei judaica também. Aí também, ela também tenta desmascarar algumas coisas que os cristãos falam. Mas eu concordo com você, velho, plenamente. Concordo com você plenamente, entendeu? É isso. É como eu falei a você, esse cara aí, ele já foi um cristão. Ele fala assim, que eu também já fui como você, já fui ignorante e tal. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente que é cristão é ignorante e ele é o sábio. Porque eu vejo assim, que ele tá, não posso dizer a você, que ele tá usando disso aí para tentar, ele fala que é desmascarar, né? Mas eu vejo que ele quer o quê? Envergonhar, não sei, não foi essa palavra certa, ou envergonhar, ou desmascarar alguns cristãos, né? Eu não sei. Porque se ele, como você falou, se ele é ateu e não crê em nada, por que ele estuda a Bíblia? Se ele é um ex-cristão, entendeu? Por que ele estuda tanto a Bíblia e usa essa palavra contra nós,
É como você bem falou, né? Então, eu vejo aquilo ali, eu acho que ele tá fazendo o papel do diabo, né? Porque ele usa a palavra para deturpar a palavra, né? É isso que eu entendi, entendeu? E quando esse salmo aí que ele falou aí, fala sobre isso aí, do filho do homem, que não crê no filho do homem e tal, pode fazer que tenha outra pode ser que tenha um estudo falando acerca disso. Mas a Bíblia não contesta, posso dizer, mas o filho de Deus, ele já foi profetizado que ele ia vir, entendeu? Então, o que ele falou ali, tem coisa que ele fala nos vídeos dele que faz até algum sentido. Não vou mentir pra você, mas tem coisa que ele fala que me perdoa as palavras, que ele só fala merda. Desculpa falar assim, mas infelizmente é a verdade. Meu guerreiro, um abraço aí e que Deus te abençoe, entendeu? Mas eu não sou ateu não, viu? Mas eu não sou ateu não, longe de mim, velho. É burrice eu ser ateu, velho. Pelas coisas que eu sei, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, minha amiga, jamais serei ateu. Nunca, jamais, em tempo algum, viu? Valeu, guerreiro, um abraço, viu? E que Deus te abençoe.